Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, devemos muito a Paulo por essas 3 cartas, né? Timóteo 1 e 2 e Tito, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 5 ao 14. Ou melhor, o versículo 6. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, do 6 ao 14, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, munido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem alcançado. Todavia recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu o exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza, até que eu chegue. Dedique-se à leitura e exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual foi dado por profecias com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareçam a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, como eu posso ter um ministério significativo? Sabia que a vida ela é competitiva. Há uma competição em todas as ramificações profissionais e também sociais. Nós vivemos nessa competição. Ainda que você inconscientemente não tenha observado, mas você vive uma competição. Se você está, por exemplo, trabalhando em uma empresa, e naquela empresa, no seu setor de trabalho, você compete com todos aqueles que ali estão também, para demonstrar ser um trabalhador com uma qualificação mais avantajada do que os seus companheiros. Em todas essas ramificações profissionais, por exemplo, na nossa cidade nós temos muitos médicos, mas quando a gente fala de um médico em especialista, alguém já tem o nome desse médico na ponta da língua. Pode ir, porque este é, como diz aí fora, é o cara. Porque é um camarada que o seu nome ganhou peso e confiança da população. Isso foi de graça? Não. Não foi de graça. Houve-se, atrás das cortinas, um trabalho muito árduo, muito forte, para que aquilo que hoje ele recebe em público
em reconhecimento, é o pagamento do esforço que ele fez atrás das cortinas. O ministério também. Você recebe o ministério de Deus como chamado. E o ministério não vem pronto. A responsabilidade de desenvolver esse ministério repousa sobre você e sobre mim. Nós apenas recebemos o chamado. Agora, eu e você precisamos entender que somos responsáveis para desenvolver e promover o ministério que Deus deu a mim e a você. Por isso que Paulo disse a Timóteo: não negligencie o ministério que lhe foi confiado pela imposição da mão dos presbíteros. Quando nós negligenciamos o ministério, nós também não atingimos o ponto alto que Deus assim determina para mim e para você. Agora, o desejo nosso não é ter um ministério medíocre, mas um ministério que realmente vale a pena ser desenvolvido. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos, não sonhamos com ministérios grandes e poderosos. E é uma grande falha da nossa parte. Porque uma das coisas que o Espírito Santo gosta de realizar são os sonhos que temos. Quando nós paramos de sonhar, paramos de nos esforçar e começamos a regredir. A pergunta é: como que eu posso ter então um ministério significativo? Um ministério que impacte a minha geração. Um ministério que toque realmente os corações, as vidas. Um ministério que seja útil e utilizado por Deus para mudanças de vidas e que possa trazer o desejo do coração de Deus para o coração do homem nessa terra. Como que eu posso ter? Você é quem vai determinar o limite que está ao seu ministério. Homem nenhum pode bloquear o alcance de um ministério dedicado, envolvido e cheio de entusiasmo. Pode ser que fecham uma porta aqui, mas aquele que tem um ministério de dinamismo, ele abre porta até em parede, para poder fazer com que o seu ministério venha a acontecer. Muitas vezes olhamos para pessoas e obreiros que em sua época tiveram ministérios proeminentes, ministério que marcou a sua geração, marcou a vida, marcou pessoas, marcou famílias, marcou cidades e até sacudiu nações. E a gente olha e a gente diz: como eu gostaria de ter um ministério como este. E quando a gente vai estudar a vida destes homens e também destas mulheres, porque Deus usa mulher também, nós vemos o quanto foi o custo pago por aquilo. Quanto maior seja o teu desejo de alcance do seu ministério, maior será o preço que você pagará. Maior será. O ministério significativo, ele não vem grátis, ele vem com um preço. E se você não estiver disposto a pagar o preço, então fique somente no sonho, porque é mais fácil sonhar do que pagar o preço. Então, quando você olha, por exemplo, por alguns homens
como Charles Finney, que um homem que chegou numa cidade e a cidade foi sacudida pela presença de Deus. Um homem que orava e dizia sentir ondas líquidas de amor que sobrevinha ao seu coração. Quando você olha para aquele homem iletrado, que tinha dificuldade até de formar uma frase, devido à sua baixa instrução cultural, mas que sacudiu os Estados Unidos e também a Inglaterra, o Daley Moody. O que dizer de Spurgeon, que até hoje fala eloquentemente aos nossos corações com suas mensagens? O que falar de Hudson Taylor, Livingstone, John Bunyan, homens que marcaram a sua geração, tiveram um ministério de alcance expressivos e extraordinário. Eles estão aí, e a história está aí, falando deles aos nossos ouvidos, todo o tempo. Qual foi o segredo deles? O que eles tinham de diferente que nós não temos? Seria porventura o Deus deles um pouco melhor do que o Deus que nós servimos? Será que a Bíblia deles tinha alguma inspiração diferenciada que a nossa não tenha? Quais seriam os segredos destes homens? Como que eles alcançaram tanto? E por que que eles andaram de passos agigantados em suas gerações e nós estamos em passos de tartaruga? Devemos estudar a vida destes homens. Devemos investir para conhecer sobre eles. E em vez de imitar aqueles que fracassaram, tenhamos a ousadia e a determinação de imitar aqueles que alcançaram sucesso. Porque para alcançar o fracasso, basta você não fazer nada. Mas para você alcançar significativamente com o seu ministério, você precisa realmente andar com aqueles que alcançam sucesso. Eu procuro andar com pessoas mais sábias do que eu, porque basta o tontinho que sou eu andar comigo mesmo, eu acabo cometendo loucura. As suas amizades, as suas companhias determina que tamanho é o seu ministério. E quando você começa a andar com pessoas realmente que está fazendo a diferença, ainda que você não esteja, mas você está no grupo, você faz parte do time. E quando eles olham assim, se tem 3, 4 no grupo que faz diferença, ainda que você não faça, mas você será contado com o grupo. E sem contar que você está recebendo influências sadias, influências espirituais, influências de conhecimento, para que você também amanhã possa conseguir chegar no lugar aonde você tanto esperou, tanto sonhou e tanto batalhou. Ministério se recebe de Deus num momento, mas leva toda uma vida para vivê-lo e edificá-lo. Ministério que não é desafiado, não vale a pena viver. O comodismo todo mundo quer, mas os que fazem a diferença são aqueles que vivem os desafios, que enfrentam os desafios e que crê que Deus o chamou e ele está simplesmente executando uma chamada que Deus lhe deu. Ministério, ele tem que ser progressivo. Ele não pode ser estático e nem estagnado. Ele tem que progredir. Eu tenho que estar melhor este ano do que o ano que foi. Eu tenho que pregar mensagens melhores hoje do que as que preguei o ano passado. Eu tenho que ter um conhecimento mais abalizado, bíblico, teológico, escriturístico, do que tive o ano que se passou.
Eu não posso estagnar o ministério. Eu não posso, de maneira nenhuma, paralisar o ministério. O meu ministério tem que ser dinâmico. Ele tem que correr a passos largos. E numa geração que demanda qualidade, entrega, de produção, eu preciso estar entendendo que o ministério também é da mesma forma. Eu não posso andar lá atrás da congregação aonde estou. Eu tenho que estar na frente porque sou liderança. E eu tenho que ter uma palavra nova, fresca, porque eu estou concorrendo com todos os demais. Ao meu lado esquerdo tem outras denominações, à direita também. Num raio de 1 quilômetro aqui, eu tenho pessoas e pastores com formações mais proeminentes do que as minhas. E então eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que dar tudo de mim. E não importa o preço que tenha que pagar, eu tenho que entender que eu fui chamado para isso e eu preciso desenvolvê-lo. Eu preciso desenvolvê-lo. E lá com você não é da mesma, não é diferente. Aquela congregação da ponta da rua lá, o obreiro que está lá luta contra você e você contra ele para superá-lo. Aquela outra denominação que abriu ao seu lado, aquela pessoa que está lá liderando, ele está trabalhando para Deus e ele está trabalhando com todas as forças. E você não pode ficar parado, você não pode dar o luxo de ficar sentado e esperando acontecer. Levanta, faça a coisa acontecer, porque Deus te chamou para esse tempo. Para um ministério significativo, se faz necessário investimento. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não fizer um investimento. E o investimento no ministério deve ser um investimento no pessoal, em você mesmo. Você precisa, e eu também, aprender a vestir bem, aprender a calçar bem, aprender, ainda que com dificuldade, falar bem, se apresentar bem entre as pessoas. Precisamos ter cuidado com a roupa que vestimos. Nem toda gravata combina com o paletó que estamos usando. E nem toda calça combina com a camisa que estamos vestindo. Precisamos ser criteriosos. Se temos dificuldade nisso, chamamos a santa. Deus colocou uma santa no teu pé, a santa do teu altar. Chama ela, diz para ela como é que estou. Está ornando essa gravata verde com essa calça vermelha e essa camisa cor-de-rosa. Obreiro que usa camisa cor-de-rosa já é um problema. Pergunta se está ornando o negócio. Você é a apresentação pessoal do teu ministério. Você é a apresentação pessoal do seu ministério. Olha o nó da tua gravata, olha o colarinho da tua camisa, olha a tua calça, olha como você está vestido. Porque queira sim, queira não, representamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se representamos a Ele, devemos representar da melhor forma possível. Faça um investimento, compre um terno novo, compre uma camisa nova, compre uma gravata nova, invista. Não vá comprar esse negócio de R$1,99, que você usa uma vez só e tem que jogar fora. Compre alguma coisa digna e vista o melhor que possa e vai lá e se apresenta como servo de Deus. A inversão financeira. Você precisa investir no seu ministério, investir em seminários, em conferências. Você precisa tirar o escorpião do bolso. Muitos obreiros, para ir daqui na escola do Belém, eles ficam preocupados, pensando quem é que vai pagar a passagem. São uns unha de fome, que não faz uma inversão nem sequer de uma moeda no seu próprio ministério. Chegamos até aqui porque alguém pagou o boleto para nós, pagou o investimento pela gente. Até a Bíblia que a gente tem foi ganhada. Nenhuma Bíblia a gente comprou.
Se você quer ter um ministério significativo, invista nele. Invista. Mete a mão no bolso. Faz. Se você não pode fazer com bastante, mas faça com pouco, mas pelo menos faça. Porque você tem de Deus uma obrigação de fazer isso. Eu estou esperando acontecer um milagre. Continua esperando. O único milagre que vai acontecer no seu ministério, se você sentar e esperar, é que a morte vai vir te buscar e vai te levar embora. E você vai dizer, mas eu nem cumpri o meu ministério. Que ministério? Que você não fez nada, que você não deu nada, não investiu nada. Não vale a pena ocupar o espaço aquele que não investe financeiramente no ministério cristão que foi lhe dado. É perca de tempo, é perca de espaço. Inversão. Invista a sua vida. Invista a sua vida no ministério. Funde-se nele. Viva para ele. Priorize ele. Ame ele. Dedique a ele. Que todos nós, como obreiros, possamos ser encontrados pelo nosso Senhor, envolvidos com o ministério que um dia Ele nos deu. Como que eu posso ter um ministério significativo? Um ministério significativo, ele, na prática, tem um preço muito alto. Quanto maior o ministério que você quer, mais alto o preço você pagará. Você é que decide. Aqui, alguns obreiros que não querem pagar preço nenhum. Não, um dia, pastor, vai chegar um monte de gente lá na congregação. Um dia vai chegar. Irmão, as pessoas chegam de uma a uma, devagarinho. Eu me lembro de um obreiro que demos a ele uma congregação, e ele pensou que com 2 gritos ele enchia a congregação. Gritou, e quando acabou o fôlego, 6 meses depois, ele estava lá no gabinete dizendo, pastor, não dá para mim, eu estou indo embora, sabe, o negócio não funcionou. Irmão, ministério não é grito. Ministério não é grito. Chavões, mensagens congeladas e enlatadas da internet, a imitação barata daqueles que pensam que estão fazendo sucesso. Like não significa ser um ministério significativo. Curtidas, seguidores, não significa ser um ministério significativo. O seu trabalho no ministério não termina quando você termina a mensagem. O seu trabalho no ministério começa quando você termina a mensagem. Se a mensagem que você trouxe vier um resultado, então ali começa o seu trabalho do segmento, da renúncia, do atendimento, do orar, do chorar, do lutar, do batalhar. O momento da pregação nada mais é do que o anúncio da mensagem que você pagou o preço por ela. Nada mais do que isso. Tem um preço alto. O preço do anonimato. O preço do trás da cortina. O preço dos olhos que não te vê. Porque todos nós pensamos que o ministério se resume neste pequeno quadrilátero aqui. Um púlpito na frente, um microfone na mão, a caixa. Não é isso, irmãos. A maioria dos nossos jovens, eles estão equivocados. Eles olham para aquelas pessoas que trazem uma mensagem, ou então eles vão na internet, no YouTube, buscando mensagens. E aí, então, ele vê uma mensagem.
ouve aquela mensagem, e ele disse: vou pregar como este pregador, vou falar como este pregador. Como disse, o sermão mais famoso do mundo cristão até hoje, nos pregadores do medieval para cá, pecadores na mão de um Deus irado. Conta-se a história de que um jovem pregador leu, releu aquele sermão, e aí então depois ele foi pregar. Chegou na congregação e disse: irmãos, hoje eu tenho um sermão, que por favor os senhores segurem no banco, que por favor os senhores tenham cuidado, porque quando eu anunciar aqui o tema do sermão, algum vai morrer. E ele então anunciou: hoje eu vou pregar o sermão mais célebre que já se pregou, pecadores na mão de um Deus irado. E abriu a boca e começou a pregar. E os crentes começaram a olhar para a cara dele, e uns ria, outros levantou, foi embora. E ele ficou pensando: mas quando se pregou, quando Jonathan Edwards pregou este sermão, a igreja se balançou, as pessoas gritaram, sim, mas foi Jonathan Edwards que pregou. Não era qualquer farofeiro de Facebook que estava pregando. É bonito? É. Mas eu e você foi chamado para algo mais, para algo superior. Não fomos chamados para ficar de andarilhos de igreja em igreja, pegando ofertas e repetindo a mesma mensagem em todos os lugares. Fomos chamados para desenvolver um ministério, para implantar uma igreja, para preparar um povo zeloso e de boas obras, para encontrar com Cristo no soar da trombeta. Para isso fomos chamados, isso é ministério. O ministério, neste custo alto de disciplina, você tem que se disciplinar. Pode ser que a vagância ou a vagabundagem fique bem em outro, mas o ministro não. A ociosidade pode ser que fique bem no vendedor de sapato, no vendedor de cebola, mas no obreiro não. É o preço a ser pago, é o preço da disciplina. E não é fácil, meu irmão, levantar todas as manhãs e ir para o mesmo lugar, dobrar o joelho fazendo calor ou fazendo frio, e ficar lá, gemendo, clamando, orando, suplicando e dizendo: Deus, usa a minha vida, abre o meu entendimento, desbloqueia a minha mente, dá-me mais, dá-me essa cidade, dá-me este bairro, e ficar ali horas e horas e horas, e batalhando, e batalhando, e batalhando. E isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ou quando todos estão dormindo, lá está você, aos pés daquele que te chamou para o ministério, e você sempre dizendo: eu não tenho capacidade, eu não posso fazer, eu não tenho como fazer. E você levantar dali, para voltar dali mais um pouco: Senhor, lembra de mim, me ajuda, me fortalece. E assim é o ministério, é se derreter na presença daquele que te chamou para fazer a obra que ele te encomendou. É um preço, é uma disciplina. É uma disciplina. Dia, 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 dia. E o dia que você não vai lá, você se sente desviado. Eu não sei como pode ter obreiro que passa um dia sem orar.
passa um dia sem ler a Bíblia. O ministério requer disciplina, uma autodisciplina. Paulo disse que ele esmurrou o seu próprio corpo e o colocou à servidão. Eu sei que é difícil levantar de manhã, e ainda mais aqueles que têm o seu trabalho secular. Mas nós que recebemos, e como disse alguém, comemos do altar e comemos o altar. Nós recebemos para jejuar, recebemos para orar, recebemos para visitar, recebemos para desenvolver o ministério. Quando você está lendo a tua Bíblia, você está ganhando para ler a Bíblia, você está ganhando para estudar, você tem que trazer o melhor, porque você é pago para isso. E nos dias de hoje, os que recebem do altar e que comem o altar com todas as pedras, eles são os menos que fazem. Aqui nós temos obreiro que, para que ele esteja no culto de terça-feira, eu preciso estar cobrando dele. E olha que é obreiro que já andou Jerusalém e toda a Galiléia, Judéia, Samaria, de a pé e ainda não aprendeu. Some, dá aquele sumiço. E depois aparece aqui logo de manhã, nas primeiras horas, meio assustado, com os olhos assim, afumaçado, descabelado, tentando descobrir o que foi que aconteceu, se o pastor está bravo, se o pastor deixar de estar bravo. O ministério quem recebeu foi você, meu querido. E você vai dar conta a Deus, se você está comendo o pão da preguiça, com o dinheiro de Deus, para sustento do seu ministério e do meu. Então eu preciso ter disciplina, eu preciso viver a disciplina. Um ministério, ele tem que ter uma dedicação diária, diariamente. Há 2 pilares para um ministério significativo. O primeiro é a oração, o segundo é palavra. São as 2 coisas mais importantes de todo o ministro. Oração, e não esqueça que oração vem primeiro. Oração e palavra. Oração e palavra. Nós estávamos uma certa ocasião numa roda de pastores, e um dos pastores atreveu a fazer aquela pergunta: meus irmãos, os senhores ainda estão orando para pregar? Aí um olhou para o outro e disse: como assim? Não, vocês oram ou vocês chegam lá e vai no automático? Havia sempre o sincericídio que disse: olha, faz tempo que eu não estou orando, e eu estou pregando. Pregar é uma técnica, simplesmente isso, uma técnica. Mas quem dá vida à mensagem é o Espírito Santo. E você consegue acender essa brasa na oração. Eu e você precisamos orar muito. A nossa geração é uma geração terrível. Nós precisamos orar demasiadamente. Porque nós precisamos quebrar o coração de pedra dessa geração. A frieza espiritual. Os nossos irmãos, eles vêm aos cultos carregados de todo tipo de situações que você possa imaginar. Quando você está ministrando a palavra de Deus, você está ministrando a pessoas com o coração quebrado, matrimônio escancalhado, lares desestabilizados, vidas sem perspectiva, sem esperança. E você tem a responsabilidade, no nome de Jesus, de trazer uma palavra que alcance todos, que toque todos, que sare feridas, que transforme vida. É uma responsabilidade minha e sua. Eu posso falar aos ouvidos, mas se eu orar um pouco mais, o Espírito Santo vai pegar essas palavras e falar ao coração, falar à alma.
Então, meu querido, ore, e ore bastante. Ore bastante. Ore muito. Se você quer que Deus te use muito, ore muito. Ore desesperadamente. Derreta-se no altar de Deus. Chore. Chore pelas almas. Chore pelo povo que você está pastoreando. Clame. Clame com todas as forças. Peça a Deus que mude o historial. E a mudança vai começar por você e por mim. Se a tua congregação não é avivada, é porque você também não é avivado. Não adianta colocar culpa no povo. Não adianta falar que o povo é duro, que o povo é ruim. Paulo sabia como era a igreja em Creta. Eles tinham até apelido de bestas. E Paulo disse para Tito: por esta causa eu te deixei aí. Muda aí. Muda a situação. Ah, se eu tivesse estrutura. Se eu tivesse um barquinho como o barquinho de Pedro. O microfone como tem o microfone em algumas igrejas. Essas coisas, irmãos, são questões ornamentais. A igreja cresceu. E eu te pergunto, que marca era o microfone que Pedro utilizou para pregar o seu primeiro sermão? Qual foi a escola de homilética e exegese que ele fez para trazer aquele sermão? Qual foi o grupo de louvor que cantou, introduzindo e amolecendo os corações para que Pedro começasse a pregar? Como era o ambiente onde ele estava, aconchegante, com ar-condicionado? Como era tudo aquilo? A igreja nasceu assim. Não tinha o conforto, não tinha as comodidades. Muitos deles chegavam para sentar num toco de madeira, para escutar um homem sem grande proeminência de gramática, mas a presença estava ali. Eram homens ungidos, cheios. Homens, quando abria a boca na terra, os céus trovejavam com poder e fogo descia. Um culto naquele lugar, havia uma grande mudança. O que foi que aconteceu? Hoje nós temos obreiros fracos de oração. Eles chegam nas congregações e eles são os primeiros a começarem a conversar. Aquilo que você faz aqui no recinto desse templo é o que você faz na sua congregação. Se você gosta de ficar lá fora numa rodinha conversando com um e com o outro, é o que você faz na sua congregação. E as ovelhas tuas, ovelhas que você está pastoreando, estão olhando para você e vendo como você atua. Eles podem não lerem a Bíblia, eles podem não saber da vida de Noé, de Abraão, mas da tua ele sabe e ele conhece. Mas do mesmo jeito que levantamos os nossos púlpitos para pregar, o nosso povo sai e vai embora para suas casas, sem nada de positivo no coração, porque nós não estamos pagando um preço na oração. Estamos orando muito pouco. Estamos orando muito pouco. Outro preço é a palavra. Conhecer a Bíblia é simplesmente uma responsabilidade de cada obreiro. Não adianta você comprar aquela Bíblia grande que se utilizava para bater na cabeça de endemoniado. Não vai mudar em nada.
ou então uma Bíblia pequena. O poder da Bíblia não está no seu livro. O poder da Bíblia está na tua vida. Quando você lê, estuda, entesoura no coração, então ela se torna poderosa na sua boca. Foi o que os discípulos, os apóstolos disseram: nós permaneceremos na oração e na palavra. Se não tiver um compromisso de oração e um compromisso com a palavra, o seu ministério será curto, de pequeno alcance. Curto e de pequeno alcance. Deus tem algo grande para você. E eu não me canso de dizer isso para você. Porque Ele fez comigo. E Ele pode fazer com você. Deus não tem filhos prediletos. Mas quanto mais você se aproxima do Pai, mais o Pai tem para te dar. O ministério nosso é competitivo. Nós somos na Confradesp, baixo a presidência do nosso querido pastor José Wellington, em torno de 12 mil pastores. E nós temos, no estado de São Paulo, em torno de 150 campos eclesiásticos. Então, tem muitos pastores, poucos campos. E agora você pode imaginar que em 12 mil homens, 12 mil pastores, há uma concorrência, sadia, mas há. Todos querem um lugar ao sol. Mas o apóstolo disse: não é de quem corre, mas é de quem Deus tem misericórdia. Todos nós estamos nessa jornada. E Deus está olhando para cada um de nós. E diz a você e a mim: se esforça. É como disse a sabedoria de Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se esforça. Não deixe a toceira de capim nascer debaixo do teu pé. Não deixe o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Levanta. Tira fora as cinzas que te atrapalha a ver e ter visões celestes. Comece a marchar, ainda que seja hoje. Tome posicionamentos radicais. Diga: Deus, a partir de hoje, eu me comprometo, eu vou me envolver mais com a oração, eu vou me envolver mais com a Tua palavra, eu vou me dedicar mais ao ministério. É através da oração que recebemos o poder para o exercício do ministério. Toda vez que você vê um obreiro cheio do poder, saiba que ele é um homem cheio de oração. O poder não repousa em lugares aonde não tem oração. O poder de Deus, ele é regado pela oração. É na oração que você recebe. É na oração que você é revestido. É na oração que você passa a experimentar o sobrenatural. A oração é o combustível da tua vida ministerial. O grande problema é que o seu tanque é pequeno.
Aumente esse tanque. Coloque um tanque de Opala. Um tanque de 65 litros. Lembra do camelo? Bebia tanta água para atravessar o deserto. Vai na oração. Enche esse tanque. Não vai com esse tanque de moto, aquele tanquezinho pequenininho. Vai com um tanque grande. E enche ele através da oração. A oração, ela é a parte mais sensível do ministério. Você orou, você está bem. Você não orou, você está mal. E você e eu, como obreiros, quando estamos exercitando o ministério, nos deparamos com muitas coisas sobrenaturais e espirituais. Conta-se a lenda de que tem obreiro que até fugiu de demônio. Outros que não conseguiu expulsar o demônio. Porque não orou. E se orou, não foi o suficiente. Você não sabe o que você vai enfrentar. Você chama as pessoas para orarem na sua congregação e vem todo tipo de gente. E você não sabe o que você vai enfrentar. Não sabe se entre eles tem um gadareno. Não sabe se entre elas tem uma com o espírito de pombagira. Você não sabe se o diabo preparou algo para te envergonhar. Por isso você precisa banhar a sua vida e o seu ministério na oração. Para que quando você soltar a palavra de ordem, estremeça-se o inferno e o coração dos homens sejam alcançados pelo poder da palavra e os espíritos fujam da sua presença. Um homem de oração, ele é conhecido na terra, ele é conhecido nos céus, mas ele também é conhecido no reino das trevas. Sabemos quem é ele. Sabemos quem é ele. É como disse o historiador que a rainha Catarina a Católica da Inglaterra tinha mais medo dos joelhos dobrados de John Knox do que das armas dos franceses contra a Inglaterra. A oração para o míssil, a oração para a guerra, a oração coloca os demônios em retirada, a oração muda o quadro, a oração muda a perspectiva da congregação, a oração muda o bairro, a oração torna acessível para a palavra, quebranta os corações, molha então o lugar da onde você está executando o seu ministério com as lágrimas quentes da tua oração. Molha, derreta. Deus, muda esse lugar, muda esse panorama, faça alguma coisa e você vai ver que o Espírito Santo virá como tocha de fogo unindo ao seu coração para fazer a diferença lá. O ministério significativo tem jejum. Jejumar. Qual foi a última vez que você jejumou? Notou que, principalmente nós brasileiros, quase não falamos e nunca praticamos o jejum. Jejumar, pastor? Jejum. Aonde a oração para, o jejum prossegue. Se houve um obstáculo grandíssimo que a sua oração não está conseguindo vencer, experimente jejuar. Hoje eu estou jejuando, não vou usar o celular. Estou jejuando para não usar a televisão. Isso não é jejum. Isso basta ter um pouquinho de vergonha e tudo passa. Jejum é a abstenção da alimentação para se quebrantar diante de Deus. Não é começar um jejum e sair visitando a casa dos irmãos na hora do café da manhã.
E o irmão disse: olha, pastor, hoje nós fizemos aqui cueca virada, com chocolate. Eu disse: irmã, a senhora está me tentando. Por que você saiu de casa então? Ficasse enclausurado lá dentro de um quarto? Não, hoje eu não posso porque eu estou jejuando. Ah, irmão, por que o senhor não come? É só uma coxa de peru. Quanto tempo faz que o senhor não come peru? Mas hoje eu estou jejuando. Mas será que se eu comer só uma coxa quebra o jejum? Não, uma coxa não. Se o senhor comer a coxa do lado direito, não quebra. Só quebra se comer a coxa do lado esquerdo. Ele diz: por via de dúvida, vou comer as duas, porque eu não sei qual das duas é a direita ou a esquerda. Irmão, jejuar, separe um dia, faça uma programação antes. Você que gosta muito de café, e aquela pessoa que gosta muito de café entra no jejum até as 9 e ele vai bem, das 9 em diante ele entra em desespero, que dá dor de cabeça. A abstinência da cafeína. Então pare, vai diminuindo. Se você tomava 10 xícaras diárias, tome 5, tome 3, depois tome 1. E aí quando você estiver já dono de si, entre no jejum. E não vai dizer: hoje eu vou jejuar 3 dias. Não! Se é a tua primeira vez, diga: hoje eu vou jejuar um dia. E depois vai enlarguecendo o tempo. Mas jejue. Você já experimentou jejuar pela tua congregação? Aliás, se você não jejua nem por você, vai jejuar pela congregação. Já experimentou? A dizer: hoje eu estarei jejuando pela congregação. Sabe aquele irmão tribuloso, aquela irmã tribulosa lá da congregação, que vive no seu pé, querendo te matar todo tempo? Levando o teu nome para a encruzilhada, costurando o teu nome na boca do sapo? Comece a jejuar. Põe ela no jejum, põe ele no jejum. E você vai ver que depois que você chegar na congregação, ele já vai te saudar com a paz do Senhor, já vai sorrir para você. E se o demônio está se andando por lá, jejue. Quem deve andar na sua congregação é o Espírito Santo. Na congregação que eu sou pastor, não há espaço para Satanás e os demônios. Jejue. E para você, meu irmão, que quer chegar muito mais além, fique sabendo: quanto maior o ministério, maior é as demandas. E eu ficaria tão feliz se amanhã, aqui de entre os senhores, estivesse alguém assumindo as melhores igrejas do nosso estado. Aí você diz: pastor, mas o senhor falou que a fila é tão grande. A fila é dos homens. Mas quem determina a ordem nessa fila é Deus. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiro. É Ele que determina o local na fila. E Ele sabe se você e eu estamos realmente pagando um preço pelo ministério que uma vez Ele entregou para nós.